Quero dizer uma boa noite aos irmãos. É, a gente está vivendo, irmãos, no momento em que o mundo passa por muitas incertezas e especulações, e a gente vê que há pânico na mente das pessoas diante das coisas que estão ocorrendo neste mundo. Mas isto para nós, irmãos, que somos igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não deve ser coisa que traga-nos pensamentos espantosos, porque nós vivemos num mundo onde a palavra de Deus diz que ele jaz no maligno. E aqui é o reino do adversário. E falam muito, irmãos, deste vírus. E realmente ele existe e tem ceifado a vida de muitas pessoas. Mas se nós formos procurar saber a respeito de mortes que ceifam milhares e milhares de vidas por ano também, que não são falados, como a malária. A malária matou nesse ano de 2019 405 mil pessoas no mundo. 405 mil pessoas no ano de 2019 no mundo a malária matou. E isso não é divulgado, irmãos. E é um número expressivo de pessoas que são mortas todos os anos por causa da malária. E não tem vacina para ela até hoje. Nunca foi encontrado uma vacina para combater este vírus da malária. E a pessoa pega uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes ou mais. E existe o medicamento para que a pessoa não morra sendo tratado por ele. E é esse medicamento que os cientistas estão trabalhando com ele. Mas nós vivemos num mundo, irmãos, que se nós formos levar as nossas memórias atrás, quantas pessoas, quantos milhões a Segunda Guerra matou? Quantas baixas houve na Segunda Guerra Mundial? Mais de 60 milhões de pessoas. Na Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas. Se nós olharmos, irmãos, lá no princípio, então, quando nós vemos a palavra de Deus, onde Deus mandou o dilúvio sobre a face da terra, quantos milhões e milhões e milhões de pessoas pereceram ali? Mas no princípio não era assim, irmãos. Quando nós olhamos para a criação de Deus no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos olhar no capítulo 10, no versículo 10 do primeiro capítulo, onde Deus chamou a porção seca a terra e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. No versículo 12, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. No versículo 18, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas, e novamente Deus viu que era bom. No versículo 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil e alma vivente que águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. No versículo 24, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie,
e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora, irmãos, depois que Deus criou o homem, nos diz a palavra de Deus no versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Depois que Deus criou o homem, Deus reporta na sua palavra que ele diz, não que era mais bom, mas que era muito bom. E sabe, irmãos, depois que Satanás, com a sua astúcia, fez com que o ser humano, a criação de Deus, caísse e transgredisse contra Deus, tudo do que era bom que Deus tinha falado e que realmente era muito bom, agora, pelo pecado, irmãos, passou a sofrer uma deformidade, foi deformado, e nos diz a palavra de Deus, que Deus disse para Adão, maldita é a terra por causa de ti, Adão. E desde então, irmãos, nós vemos só o coração do homem pendendo para aquilo que não é mais reto, e o seu coração corre desenfreadamente para o mal. E nós vemos hoje, nos nossos dias, mais esta peste que assola a humanidade. Nós não devemos temer este mal, irmãos, porque nos diz a palavra de Deus que nós temos que ficar firmes e constante naquilo para que fomos chamados. Nós temos que, nesses momentos, nos nossos lares, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos sem cessar, porque a palavra de Deus manda que assim façamos. O Senhor manda nós orarmos para aquelas pessoas que estão governando, para os governadores, para aquelas pessoas que, autoridades civis. Então, irmãos, nós não devemos estar aflitos, porque este não será o fim, irmãos. Este não vai ser o fim da raça humana na face da terra. Esse vírus não vai conseguir exterminar com a raça humana da face da terra, porque não é assim que Deus tem planejado para que assim aconteça. Mas nós vemos, irmãos, a nossa tristeza, muitas vezes ficamos tristes por não podermos estarmos juntos, porque eu expresso a vontade do meu coração de que é sempre estar com os meus irmãos reunidos ali no templo, para ouvirmos Deus falar conosco, para entoarmos louvores ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Nas reuniões do partir do pão e do cálice, onde nós anunciamos a morte do Senhor, onde nos traz a memória dos salvos, aquilo que o Senhor fez para nos resgatar da morte e trazer-nos para a vida. Nas reuniões de oração, onde nos reunimos como uma partícula da igreja remida pelo sangue de Cristo, onde nós oramos coletivamente e suplicamos a graça do Senhor e as suas misericórdias, e agradecemos as incontáveis bênçãos que temos recebido do Senhor até este momento. Mas, irmãos, sabe, nós estamos vendo
confusão gerada no meio daqueles que se dizem cristãos. E se nós devemos ficar em nossas casas, ou se não devemos ficar em nossas casas, e devemos nos reunirmos ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos vendo conflitos entre os cristãos que se dizem crentes a esse respeito, irmãos. Mas a palavra de Deus em Romanos capítulo 13, olha o que Paulo fala aos Romanos capítulo 13. Vamos ver os conselhos que Paulo dá. No capítulo 13 de aos Romanos, versículo 1, diz assim: toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, irmãos, nós estamos ouvindo as nossas autoridades pedindo para que nós fiquemos em nossos lares para não haver uma disseminação maior deste vírus, para que mais pessoas não morram, ou menos pessoas morram por intermédio da disseminação das pessoas em ajuntamentos grandes, pequenos. Então Paulo diz aqui, irmão, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Todas as coisas, irmãos, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. E nós devemos sim obedecer às autoridades. E em vez de ficarmos, irmãos, tristes e aborrecidos, vamos orar mais a Deus. Vamos ocupar o tempo maior para estarmos com os nossos joelhos dobrados, porque Deus conhece os nossos corações e não é a distância que vai interromper a nossa comunhão, irmãos, nem de uns para com os outros e muito menos a nossa comunhão com Deus. Se Deus está permitindo que o mundo passe por isto, nós não sabemos o propósito dele, mas Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do sol, irmãos. Pedro também nos diz, 1 Pedro capítulo 2, vamos ver também o que nos fala a palavra de Deus por intermédio do apóstolo Pedro. Capítulo 2 e versículo 13 de 1 Pedro diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Então, irmãos, nós não devemos ficar questionando e arrumando conflitos entre nós, irmãos, pela fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, membros do seu corpo. Nós não devemos estar questionando isso, irmãos, como nós estamos vendo em muitos lugares, questionamentos se nós devemos desrespeitar as autoridades e estarmos reunidos, ou vice-versa, irmãos. Não é assim que a palavra de Deus nos aconselha. A palavra de Deus nos aconselha a nós obedecermos às autoridades civis superiores, para que em tudo o nome do Senhor não venha a ser desonrado. Muitas vezes por a nossa desobediência de não obedecermos às autoridades, mas vamos fazer como a palavra do Senhor nos manda, para que em tudo o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Nós não sabemos se nós vamos ser levados nesta leva
pela contaminação desse vírus, irmãos, mas nós sabemos que se vivemos, temos que viver para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. Se for a vontade do Senhor nos levar, que assim seja, irmãos. Nós não devemos temer mais a morte, porque nós já passamos da morte para a vida. O Senhor já operou esse milagre tão maravilhoso de nos transportar da morte para a vida. Então, irmãos, se o Senhor nos chamar, bendito seja o nome daquele que se deu em preço de redenção por cada um de nós. Vamos estar com Ele. Vamos estar saindo desse estado em que vivemos, deste mundo em que vivemos. É um mundo tenebroso, um mundo cheio de pecados, cheio de malícia, onde vemos tantas coisas ruins acontecerem. Vamos ficar firmes, irmãos, na fé, sempre abundante na obra do Senhor. Não vamos parar de trabalhar para o Senhor. E o Senhor há de dar a resposta à oração da sua igreja, que eu creio neste momento milhares e milhares e milhões de irmãos estão com os seus joelhos dobrados para que o Senhor haja com misericórdia, não somente sobre a sua igreja, mas também sobre este povo que não conhece o seu nome. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe por essas palavras. Muitas vezes queremos nos expressar de tantas maneiras, mas é isso que eu tenho a falar com os irmãos em Cristo, para que nós possamos, nesse tempo de quarentena, refletirmos a nossa vida espiritual, de como estamos diante do Senhor, se realmente estamos fazendo a sua vontade, e que isso não venha nos tirar o ânimo assim que o Senhor nos livrar desta peste, nós possamos estar novamente se reunindo ao nome dEle, contentes, alegres, e cumprindo a sua palavra e o testemunho daqueles irmãos que lá no princípio também sempre estavam unidos e reunidos em oração, no partir do pão, na ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandissimamente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.